Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça que se derramando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, furioso, poderoso, abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo e tão imenso, cobre-nos, é furioso e poderoso, abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Irmãos, eu gosto muito de falar sobre Apocalipse, eu gosto muito de ler o livro de Apocalipse. É um livro que, embora para muitas pessoas traga uma mensagem impactante, uma mensagem que traga assim essas palavras sobre as últimas coisas, sobre o dia final, um livro que traga mensagem inclusive sobre o anticristo também, mas é nesse livro que nós encontramos uma mensagem muito especial. Por exemplo, é nesse livro que nós temos 7 cartas escritas diretamente a 7 igrejas, cartas ditadas por Jesus Cristo ao apóstolo João, onde nós temos experiências muito interessantes, onde o próprio Senhor Jesus ensina aquelas igrejas acerca da sua vontade, acerca daquilo que Cristo quer para a vida do seu povo. É nesse livro que nós encontramos tantas e tantas vezes nos seus primeiros capítulos, especialmente, a palavra trono,
que é uma palavra que nos ensina sobre quem realmente governa, quem é aquele que está assentado no trono, quem é aquele que tem o domínio, o poder nas mãos, quem é aquele que rege todas as coisas neste universo. É neste livro que nós aprendemos também muitas coisas sobre louvor, sobre adoração a Deus, como nós podemos louvar, como nós podemos adorar o nosso Senhor. Então esse livro que traz tantas e tantas vezes a palavra proclamar, proclamavam, proclamando, que portanto um livro que nos ensina que louvar ao Senhor é proclamar, é dizer, é falar as coisas que o Senhor tem feito, é mostrar ao mundo quem é o nosso Deus, e o que o nosso Deus fez, o que Ele faz, o que tem feito. É nesse livro também de Apocalipse que nós encontramos uma descrição tão precisa sobre a pessoa de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez, o que Ele faz pela nossa vida. Ele é o Cordeiro, é aquele que morreu, mas também aquele que venceu, aquele que deu a vida pela nossa salvação. Então, um livro de mensagens tão preciosas, um livro tão especial, e é justamente com base em tantas mensagens importantes, tantos ensinamentos preciosos de Apocalipse, que eu quero, nesta noite, considerar sobre os caminhos da eternidade. Eu quero considerar sobre os caminhos da eternidade, até mesmo porque, embora hoje nós estamos aqui no ano 2020 e nós estamos vivendo uma parte desta eternidade, nós estamos aqui num ponto desta eternidade, nós estamos vivendo um momento, mas é claro, enquanto que algumas pessoas no mundo, muitas pessoas estão olhando para esse caminho da eternidade, olhando para isso que, por exemplo, aqui no capítulo 21 e também nesse início do capítulo 22, o texto vai chamar de uma nova Jerusalém, seria aí o caminho para o céu. Nem todas as pessoas estão focadas nesta eternidade. Quantas e quantas pessoas vivem meramente o seu presente? E eu quero primeiramente destacar, pensando nesse caminho para a eternidade, eu quero destacar que Deus está restaurando a nossa vida. Deus está restaurando muitas coisas. O que nós lemos aqui no texto de Apocalipse, capítulo 22, que a propósito é o último capítulo da Bíblia, é a página final. O que nós lemos aqui inicialmente nesse texto, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Esse texto, especialmente aqui o versículo 2, é um texto, inclusive, de difícil interpretação, porque como pensar na cura dos povos, se o texto fala lá da Nova Jerusalém, lá do futuro, lá da eternidade, lá de um tempo em que as pessoas nem sequer terão enfermidades? É como falar de uma árvore cujo fruto será para a cura dos povos, num tempo em que imagina-se que as pessoas não terão enfermidades. Bom, então como assim? Será que eu vou adoecer lá no céu? Eu vou ter Covid-19 lá e vou precisar desse fruto, né? Então, claro que não, nada disso, né? E só para entender melhor e para resumir, como eu disse, é um texto de difícil interpretação. Aqui a ideia de cura é um termo que na nossa língua é traduzido por terapia. E dentre as interpretações, as teorias que eu li sobre esse texto,
o que nós entendemos aqui é que esse texto é um reflexo daquilo que aconteceu em Gênesis. Então, naturalmente, não é que vai haver uma cura lá na eternidade, lá na Nova Jerusalém, no paraíso, no céu, né, como alguns costumam dizer. Não é que as pessoas vão adoecer estando ali na presença de Deus, mas aqui quando fala sobre um fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos, inclusive isso aqui tem um reflexo no livro do profeta Ezequiel 47, versículo 1, há uma referência também de uma árvore semelhante a essa. Era muito comum naquela época considerar que uma boa árvore era aquela cujo fruto alimentava e cuja folha trazia algum tipo de efeito medicinal. Agora, o que acontece é que lá no Gênesis tinha aquela árvore da qual foi dito que eles não comessem do seu fruto, porque comendo aquele fruto, a morte, não somente uma simples enfermidade, mas a própria morte entraria no mundo. E não somente a morte como nós a conhecemos no aspecto físico, mas a própria morte moral, a própria morte espiritual, que chega a ser pior do que a morte física. Então assim o homem foi afetado, foi acometido pelo pior dos males que poderia enfrentar. Então assim, o que está sendo descrito aqui é que toda essa situação, todo aquele problema causado em Gênesis capítulo 3, então Deus está reestruturando, Deus está restaurando o universo, a sua criação, tudo aquilo que foi criado e que era muito bom. Então Deus vem restaurando, Deus vem reestruturando para que quando chegar naquele dia final e quando todos estiverem naquele lugar maravilhoso que o texto diz, então aqui fala-se desse fruto, não que haverá doença e que haverá um fruto que vai curar, ou as folhas dessa árvore que vai curar as doenças, mas essa referência seria então aqui a melhor das teorias dentre as que eu pude constatar, mas como que uma ideia de esse texto refletindo no texto de Gênesis para mostrar, ali era uma árvore que acabou sendo para aquela ocasião nociva por causa da desobediência humana, mas enquanto que lá no Gênesis havia uma árvore que poderia, com a desobediência humana, trazer o pecado, e trazer no caso a própria morte por causa do pecado, lá na eternidade a árvore que haverá ali, ela não traz nenhum tipo de risco, pelo contrário, as suas folhas trazem cura e os seus frutos o alimento. Mas o sentido aqui é justamente de um tempo de restauração. O Senhor está restaurando o seu povo enquanto nós estamos caminhando para essa eternidade, enquanto nós caminhamos para nos encontrarmos com o Senhor naquele tempo, naquele dia que o Senhor tem preparado para o ajuntamento da sua igreja. Há um outro fator muito relevante também, assim como nós consideramos que Deus está restaurando a nossa vida, Deus está também nos ensinando a servir. E nós podemos dizer isso considerando aqui o que está escrito no versículo de número 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Há aqui uma ligação interessante entre a palavra maldição e a palavra servir. Eu acho isso muito interessante porque esses conceitos realmente eles se complementam. Aqui é dito que lá nesse lugar, nós estamos caminhando para uma eternidade, caminhando para essa nova Jerusalém, para essa nova morada com Deus, e diz que lá não haverá qualquer maldição, e diz o texto, os seus servos o servirão. Irmãos, há algo muito
prático nisso aqui. Porque o que pode ser realmente maldição nesse mundo a não ser servir errado? O que pode ser mais amaldiçoante do que você não servir ao Senhor? Ou você servir a um outro Senhor que não seja Deus? Tanto é que há no Antigo Testamento, por exemplo, a referência a Balaão, um homem que foi chamado pelo rei Balaque, e este rei contrata Balaão e ordena que ele, inclusive paga Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Mas como é que alguém pode amaldiçoar aquele povo a quem Deus abençoou? Não há como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. De igual forma, o contrário também é realidade. Não tem como abençoar aquele que Deus amaldiçoou. A maldição propriamente dita é você estar afastado do Senhor, é você não estar servindo ao Senhor. Portanto, aqui o texto é claro em dizer, lá naquele lugar, na Nova Jerusalém, no paraíso, no céu, na presença de Deus, na eternidade, e isso depois do Apocalipse ter falado, por exemplo, feito referência ao lago de fogo, ter feito referência ao falso profeta e a tantas coisas negativas. Então agora falando da Nova Jerusalém, diz, nunca mais haverá qualquer maldição, porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Portanto, é uma oportunidade, é ali um lugar muito especial, onde Deus estará junto com o seu povo, e o seu povo estará servindo. Irmãos, como é bom começar isso agora, como é bom começar isso hoje, como é bom podermos servir esse Deus agora. Nós não precisamos esperar o dia final, até mesmo porque aqueles que não têm servido a esse Deus, aqueles que têm servido outros senhores, eles correm o sério risco de nunca conhecer esse Deus e de não seguir esse caminho da eternidade. Eles correm o risco de conhecer ou de chegar nessa eternidade em um outro lugar diferente. Portanto, como é importante começarmos a caminhar para a eternidade, para essa nova Jerusalém, para esse lugar que o texto mostra que o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, começarmos a caminhar para este lugar agora, servindo ao Senhor agora, porque lá, como diz o texto, não tem maldição, os servos do Senhor os servirão, e como é bom podermos já estar fazendo isso agora. E o texto ainda diz, a partir do versículo 4, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. E no verso 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nesse caminho da eternidade, um outro ponto também que nós queremos destacar é que o Senhor nos prepara para reinar com Ele. Irmãos, nós até somos muito dados a essa questão de querermos reinar. Toda pessoa gosta de poder, toda pessoa gosta de reinar, toda pessoa gosta de buscar o poder sobre as coisas. Como nós gostamos de podermos resolver todas as coisas na nossa vida, e como nós gostamos de podermos decidir e de termos o poder de resolver as coisas. E nessa vida, muitas vezes nós pensamos que temos todo o domínio sobre as situações da vida, e quando as situações nos derrubam, nós ficamos chateados, nós ficamos pesarosos. Uma das coisas que nós precisamos aprender, e desde agora, nós não temos o domínio sobre todas as situações, nós não temos o domínio sobre todas as coisas. Nós devemos sim
governar, nós devemos sim reinar, porém com o Senhor. E lá na eternidade nós reinaremos com Ele. Ele é o Rei e nós somos os servos. E é com Ele, com esse Rei, que nós devemos governar. Ele toma conta da nossa vida, Ele tem a nossa vida nas suas mãos, Ele é o Senhor e Ele nos conduz. Então aqui falando que naquele dia, ou nesse tempo de eternidade, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Interessante, né? Eu conheci uma época, muitos dos irmãos conheceram também, um tempo em que nem sequer havia essa energia elétrica, né? Então você usava ali uma lamparina, as pessoas colocavam ali um produto, um querosene, e acendia ali, né? Os nossos filhos nem conheceram esse tipo de coisa. Então o pessoal ia para um cômodo, levava aquele negócio, colocava ali, e era um tempo muito rústico, né? Agora você clica, a luz acende, e há todo esse sistema de iluminação. Aí o texto já fala, naquele dia eles não vão precisar nem da luz da noite, nem de luz de candeia, nem da luz do sol, ou seja, independente do sistema de iluminação, eles não vão precisar de nada disso, nem mesmo da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos começar a reinar com o Senhor desde agora. O versículo 4 diz algo muito importante: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Muitas vezes nós queremos reinar por nós mesmos. Nós estamos contemplando a nós mesmos, nós estamos contemplando a nossa própria face, o nosso próprio ventre. Vamos contemplar mais o Senhor na nossa vida. Então eu quero resumir e concluir essas palavras. Irmãos, nós estamos hoje aqui e caminhando para uma eternidade, caminhando para Nova Jerusalém. Nós queremos estar nesse dia final reservado pelo Senhor, nós queremos estar com Ele. Mas como estamos caminhando e como está essa nossa perspectiva de caminhada? Nós precisamos ter essas convicções, nós precisamos entender que enquanto nós estamos caminhando, primeiramente o Senhor está restaurando muitas coisas que nós estragamos, que nós deturpamos. Muitas vezes nós amamos muito esse mundo aqui, muitas vezes nós esperamos muito nas coisas dessa vida aqui, mas houve um problema lá em Gênesis, lá no início da nossa história, e o Senhor Deus vem restaurando todas as coisas para que um dia nós possamos chegar lá, não nesse mundo, não como as coisas são hoje, mas num mundo restaurado, e a nossa vida precisa ser restaurada também. Então, assim que o Senhor Deus continue restaurando todas as coisas e restaurando a nossa própria vida, o nosso próprio ser, que nós venhamos aprender a servir ao Senhor, caminhando para a eternidade, servindo e glorificando ao Senhor como servos, como súditos, servindo a um único Senhor a cada dia, porque assim não haverá qualquer maldição, e também nos preparando para reinar, não reinar sozinhos, porque não há esse tipo de possibilidade, não tentando reinar sozinhos na nossa teimosia, mas reinando com Ele. E assim que o Senhor nos conduza nessa caminhada. Amém. Nós vamos orar. Papai, o Senhor é o Deus da nossa vida, e nós caminhamos, ó Pai, de forma alegre, nós caminhamos, ó Senhor Deus, de forma intensa, esperando aquele dia que o Senhor tem reservado para a nossa chegada na Tua presença. Enquanto isso, ó Pai, estamos nesse mundo, temos compromissos, temos tantas coisas a contemplar, temos tantas coisas a cumprir, mas ensina-nos a cada dia, ó Pai, a contemplarmos primeiramente a Tua face e a podermos, ó Pai, cumprir os nossos compromissos com o Senhor,
a termos, ó Pai, uma vida na Tua presença, a fim de nos prepararmos devidamente para aquele dia final onde com o Senhor reinaremos. Assim nós oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. És o meu